Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver o vídeo Jogos que escondem suas histórias. Eu acho que esse é o título do vídeo do Linkzinho. Vamos nessa. Catedona, só da Dolifa, não tô vendo mais nenhuma edição do Dolifa. Vamos nessa. De todos os mercados do mundo, o mercado de jogos é com certeza um dos mais expansivos que eu já vi. Sim. E entre todos esses milhares de tipos de jogos que conseguem lançar com gráficos, tipos, conceitos completamente diferentes, hoje eu vou falar do meu favorito deles. Qual? Jogos que escondem suas histórias. Oh. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e você com certeza já jogou alguma coisa que não te chamou a atenção apenas pela gameplay, pela história ou por alguma coisinha que tava ali só pra poder tampar um buraco, mas sim por conta de algo que você não conseguia ver no começo. Conforme o tempo passou, principalmente no mundo dos jogos indie, uma coisa que ficou com certeza muito mais comum em todo lançamento possível são jogos que escondem uma possível história ou um mistério de fundo para poder manter o público alimentado, que no geral são quase a base de quase todos os jogos muito bons, mas existe um tipo de jogo entre esses que faz isso de forma muito melhor. São jogos que não escondem um pedaço ou um pouquinho da sua história em si, são jogos que não te contam nada. Você sabe do que eu tô falando, né? É sobre eles que a gente vai falar hoje. Senta aí e vem comigo. 26 de junho de 2004. Foi aqui que tudo começou. Em 26 de junho de 2004, um dos primeiros jogos nesse estilo a serem completamente estourados na internet a ponto de serem discutidos até hoje, foi lançado Yume Nikki. Claro que antes dele já existiam outros jogos que tinham abordado um pouquinho mais esse tema, no entanto, Yume Nikki praticamente definiu o que seria esse gênero a partir do momento em que ele foi lançado. Tudo por conta do quão chamativo e silencioso ele era. Neste jogo aqui, você era uma garotinha que você nem sabia o nome, cujo único objetivo era ficar vagando por aí dentro dos sonhos dessa guria, onde obviamente você ia encontrar coisas fofinhas, coisas um pouco estranhas e coisas completamente assustadoras. Porém, com uma coisa muito importante que definia completamente o que ia ser esse jogo como uma experiência em si. Ele não tinha uma única sequer linha de diálogo. Yume Nikki era um jogo que tinha mais ou menos 1 hora de duração e que nesse meio tempo não tinha uma palavra pra você ler, um diálogo, um texto, um arquivo de diário pra você entender mais ou menos o que estava acontecendo. Todas as criaturas, o universo, tudo que tinha dentro daquele jogo era um mistério completo. Mesmo depois que você finalizasse a sua experiência, você ainda ficava com aquilo na sua cabeça pensando o que exatamente aconteceu aqui. Demorou alguns anos depois de Yume Nikki para que isso realmente se popularizasse de verdade e para que empresas e outros tipos de criadores tentassem investir nesse tipo de história. No entanto, hoje em dia a gente finalmente tem praticamente um gênero de histórias e de jogos exatamente nesse estilo. Little Nightmares. Sério? Acho que esse é o maior exemplo de uma obra-prima desse gênero que eu posso mostrar pra vocês. Eu nunca vi nada de Little Nightmares é esse jogo feito pelo estúdio Tarsi e lançado pela Bandai, que tem exatamente esse tipo de conceito de jogo silencioso. No entanto, é um jogo silencioso focado na história. Imagina o seguinte: você é essa menininha de capuz amarelo de chuva aqui, que tá escondida dentro de uma parada que parece um navio, cheio de pessoas enormes com sede por comer carne humana. Comer carne humana. Então, basicamente, você acorda aqui e como uma criança inocente, você precisa sobreviver. Tudo aqui dentro vai tentar te matar, os convidados, os cozinheiros, tudo vai tentar te matar. E pronto, depois dessa sinopse aí, se prepara pra poder ter 2 a 3 horas de um jogo de terror tenso, com absolutamente zero de explicação sobre que raios tá acontecendo ali. E Little Nightmares, especificamente, é o jogo perfeito pra poder explicar um dos pontos mais importantes que tornam esse tipo de jogo tão marcante e com a experiência tão única, o ponto que é como o silêncio ajuda esses jogos. E eu acho que é bem importante frisar que ser um jogo silencioso não é uma característica única desses jogos, mas ela funciona melhor aqui. Se você tá aí na internet há bastante tempo, você provavelmente já jogou outros jogos silenciosos, como Five Nights at Freddy ou Minecraft, por exemplo. Ok que Five Nights at Freddy tem o carinha do telefone que fica falando com você, etc. No entanto, esses outros jogos, eles têm uma coisa que se difere muito desse tipo de jogo específico. Os jogos que escondem suas histórias, como Yume Nikki e Little Nightmares, eles são completamente focados na história, e serem silenciosos nesse quesito faz uma lacuna gigantesca entre você e aquele universo, muito diferente de quando você tá jogando um FNAF ou um Minecraft, por exemplo. Existe uma gameplay pra poder camuflar toda a sua experiência, então não necessariamente você joga Five Nights at Freddy completamente perplexo por o que tá acontecendo naquele lugar, você não fica pensando em qual é a história daqueles animatronics, você só tá tentando fazer os bichos não te matar, porque senão você vai tomar um jumpscare na sua cara. Muito diferente de Little Nightmares, por exemplo, onde todo o objetivo contextualizado do jogo é literalmente você andar por aí e contemplar o cenário. Você anda
foge e observa as coisas. Você tem cutscenes, você tem momentos impactantes, você tem cenários impactantes, e tudo isso tá rodando na sua cabeça enquanto ao fundo você não consegue parar de pensar: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vocês já pararam pra pensar que o que faz esses jogos serem tão famosos e uma experiência tão única assim é literalmente a falta de um elemento que existe em quase todas as outras peças que você acompanha de jogos? E no caso seriam literalmente diálogos. O gênero ficou tão famoso conforme o tempo passou que até mesmo surgiram empresas unicamente focadas e especializadas nesse tipo de projeto, como por exemplo a Playdead, que é um estúdio indie que fez literalmente 2 jogos, Inside e Limbo, com exatamente esse tipo específico de ideia. Jogos focados completamente na exploração, onde você anda por aí, observa um mundo completamente diferente do nosso, cujo único objetivo do jogo é fazer você tentar entender o que tá acontecendo, mesmo sem te dar uma única informação real sobre o que tá acontecendo. Eu sempre tive a dúvida na minha cabeça conforme os anos do porquê que exatamente esse tipo de jogo em específico me interessava tanto, porquê que eu gostava muito desse tipo de jogo, sendo que uma das únicas coisas que eu conseguia ver de diferente deles pros outros é que nesse aqui não tem nada pra ler, nesse aqui não tem documentinho pra poder ler a história do jogo. Eu diria que é mais pra quem gosta de realmente ir atrás das coisas, quem gosta mesmo de explorar, não tanto em jogos, mas também em coisas, em arquivos, essas paradas assim, quem gosta de fuçar essas coisas. É ótimo esse tipo de jogo porque você vê ele e você fica pensando, será que tem alguma coisa a mais e tal, aí você vê e tal. Pode ser que você fique 3, 4, 5 horas explorando os arquivos do negócio, vendo alguma coisa de história, uma história perdida, e aí no final acaba que não tinha nada disso, sabe? Acontece, é bom, é legalzinho ficar vendo esses jogos assim que não tem história e tal, contada, né, e tal, porque ele te força a ir atrás da história se você realmente quiser saber. E era só isso. Mas, hoje em dia, eu acho que eu entendo um pouco da resposta, ou provavelmente o que eu considero como uma resposta, e acho que eu posso compartilhar um pouco desse conhecimento com você também, respondendo a pergunta, por que esse tipo de jogo é tão bom, com outra pergunta, que é, você que tá assistindo esse vídeo, responde pra mim, por que Five Nights at Freddy fez tanto sucesso assim? Primeiramente, obviamente, por causa de ser um jogo de terror e tal, que naquela época jumpscares não eram tão bem feitos quanto o Five Nights at Freddy's, né, e tal. O Markiplier também ajudou pra caramba nisso. Mas, no geral, isso aí foi... os sustos e tal, os youtubers gravando, isso iniciou o sucesso do Five Nights at Freddy's, mas o que fez ele manter o sucesso foi justamente você ir atrás o pessoal indo atrás da história e descobrindo uma história atrás, criando teorias, esse tipo de coisa. Eu sei que você sabe a resposta. Foi o mistério que ajudou FNAF. Existe algo em relação a esses jogos do estilo de Five Nights at Freddy, etc., que te dá esse estranho sentimento de recompensa em todas as pessoas do público por necessariamente descobrir algo que não estava colocado ali pra você desde o início? Algo que não estava feito pra qualquer pessoa perceber? E essa sensação de recompensa faz com que você vá cada vez mais fundo, procurando cada vez mais e mais respostas. E esse tipo de coisa consegue manter uma fandom tão ativa pra um jogo como Yumeniki, que foi lançado lá em 2004, ainda ter público ativo fazendo teoria sobre o jogo ainda hoje em dia. Hoje em dia, quase 20 anos depois do lançamento inicial do jogo. Você tem noção que ainda hoje em dia tem gente que olha pra esse jogo aqui de vez em quando e pensa, não, calma aí, mano, se pá, eu acho que eu entendi o bagulho, calmou. É simplesmente incrível. Agora, FNAF, por exemplo, ainda dá algumas dicas em relação à sua história principal, porém pensa nisso quando você tá falando de um jogo como Little Nightmares da vida, por exemplo, que é um jogo que não te dá absolutamente nenhuma informação de nada sobre... Voltando à parada do Yumeniki, eu diria que, tipo, a parada da história do Yumeniki sobre mistério pode ser visto como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque, tipo assim, pode significar que o criador do jogo fez um jogo os elementos do jogo e tal, serem extremamente abertos e basicamente qualquer teoria que as pessoas façam pode fazer sentido no contexto de Yumeniki, ou pode significar que o criador realmente pensou em uma história que realmente possa ser uma história que realmente é difícil de ser pensada, de ser descoberta, a ponto de várias teorias podem ser criadas e ainda assim ainda assim podem estar erradas, né?
Pode ser, eu acho que depende do ponto de vista, se é uma coisa boa ou ruim. Tem nada. E mesmo que você tenha suas teorias, você não tem quase que nenhuma coisa confirmando elas de verdade. A sensação de você jogar esse game aqui, se você não sabe literalmente nada da história, é quase como se os produtores pegassem um quebra-cabeças de 200 peças, jogassem tudo no chão e falassem: tá aí, se vira, resolve. E cada peça que você monta tem uma dificuldade extrema, mas que faz com que você se sinta absurdamente recompensado e até mesmo especial de certa forma, depois que você consegue compreender alguma coisa da história desse jogo. Falando como uma experiência pessoal, por exemplo, tentar decifrar a história de Little Nightmares, tentar olhar pra todos esses cenários, esse monte de monstros e tudo que tava acontecendo no jogo e tentar entender o que tava acontecendo ali, e enquanto eu juntava peça após peça e virava umas 30 madrugada na base do café tentando assistir teoria e um monte de vídeos sobre o que estava acontecendo no jogo, era uma experiência que transcendia completamente apenas eu ser um cara que estava jogando um jogo com uma historinha um pouco complicada. Parecia mais que eu era tipo um investigador profissional tentando resolver um caso criminal. A sensação de quando você conseguia encontrar duas pistas que batiam uma com a outra é quase como se você estivesse decifrando um enigma gigantesco, e a sensação de descoberta quando você pensava naquilo era absurdamente incrível. Eu lembro de várias vezes eu estar jogando Little Nightmares e de repente eu simplesmente parar de mexer a câmera porque eu tinha pensado em alguma ideia que fazia sentido, eu parar por alguns segundos e pensar: não, entendi a lore. Tá, poxa! Eu entendi a lore! Eu sou um gênio! Eu entendi a lore! Essa sensação, só que sem os gritinhos. A questão disso tudo pra mim é, bom, simplesmente o quão especial isso sempre vai ser. Eu amo esse estilo de jogo e acho que essas são algumas das razões pelas quais eles são meu estilo de jogos favoritos, por te oferecer e te proporcionar essa incrível experiência de se sentir não só um cara que tá olhando uma história de fora, que tem uma história sendo contada pra ele, como se você estivesse simplesmente lendo um livro que narra pra você o que tá acontecendo, mas por ter essa história que te desafia a pensar, que te desafia a ir atrás pra que você possa decifrar a própria história, porque eles não vão só contar ela pra você. Little Nightmares, Limbo, Inside, Yuminiki não são simplesmente jogos que você abre pra se divertir, jogos onde uma história é contada pra você. São peças de experiência onde você se conecta com a história, você decifra a história, você descobre, e muitas vezes não existe nem ao menos uma resposta certa pro que é a história de verdade. Você se conecta e chega a uma resposta que pra você é satisfatória. E é por isso que esses jogos são tão incríveis. Enfim, e você? O que acha desse tipo de jogo? Não esquece de deixar aí embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui. Eu gosto desse tipo de jogo, mas eu não tenho paciência pra ir atrás da história e tal. Eu queria muito ter paciência pra ir atrás da história desses jogos e tal, ficar fuçando e tal. Só que eu sou tipo assim, eu tentei uma vez. Foi qual jogo que eu tentei ver? Eu acho que foi o Doki Doki, que eu tinha percebido há um tempo já, que já tinha um tempinho que lançou, né? Eu baixei o jogo pra jogar quando ele tinha lançado, né, e tal. O pessoal me avisou que ele ia lançar e tal. Eu baixei só de zoeira porque eu achei que era só uma daquelas visual novel aleatória, né? Aí eu baixei e tal, comecei a jogar e tal, fui vendo os bugs. Aí eu fui reparando que tinha umas coisas de programação e tal meio estranha. Eu vi nas pastas umas coisas, uns arquivos estranhos sendo criados. Aí eu fui querendo ver e tal. Eu comecei a ver, eu cheguei no primeiro ponto em que eu ficava perdido, que era um ponto que eu tinha que voltar a umas coisas atrás. Aí eu tinha que voltar nas coisas que eu já tinha visto e reparar uma coisa que eu não tinha reparado, né? Aí nesse ponto eu já desisti. Eu não tenho paciência pra ficar vendo esses negocinhos em cima, mas eu queria ter paciência pra poder ver, porque é muito legal esse tipo de experiência. Enfim, foi isso o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do linkzinho que tá aparecendo aqui do lado também. E é isso aí, falou!